maravilha, gente do céu. Se eu soubesse, né? Eu acho que a gente precisava de palestra para encerrar, né? Para manter essa energia deliciosa e que nos envolve, que vai nos envolver durante o dia todo. Que delícia, né? Mas, e vocês hoje também estão sem pressa, né? O Paulo falou que eu podia ficar até 1 hora aí, né, Paulo? Foi, depois dessa apresentação maravilhosa, olha que coisa linda, né? Eles cantaram para nós. Alguém conseguiu se transportar para Belém? Não Belém do Pará, né? Belém da Judéia. Alguém conseguiu ir para Belém aqui? Quando eles cantaram aquela primeira música maravilhosa, que eu não consigo lembrar da letra, porque, né? Que remete ao nascimento do Cristo. Coisa maravilhosa, né? E depois a outra no finalzinho. Eu consegui chegar próximo a Belém, embora não conheça. Acho que não conheço, acho que até que conheço, né? Até que conheço. Mas imagina a gente lá junto, a gente conseguir lembrar de Maria lá andando, né? Carregando em cima do burrinho, José puxando o burrinho, e eles indo até Belém para o Cristo nascer numa estrebaria, gente. Que coisa mais linda, né? Que demonstração de amor e de humildade dele para com todos nós. Então, que coisa mais linda, né? E aí aquelas músicas que eu conheço, eles disseram assim que nós podemos fazer de todo dia o Natal, né? Olha só, fazer o Natal todo dia. E ainda aquela outra maravilhosa, né? Que já é hora de fazer da terra um mundo feliz. E a doutrina espírita fala isso todo dia para nós. Já é hora da terra se transformar. Ela está no processo de transformação. Que coisa mais linda, né? E dentro desse processo de transformação, é claro que nós temos um papel importantíssimo, né? Importantíssimo. Assim, dá para a gente ir, vocês topam da gente ir só até 11h15? Topam? Vocês concordam? Concordam? Só para a gente poder desenvolver aqui as nossas ideias, que eu acho que vai ser bem proveitoso, tá bom? E claro que aquele que tiver compromisso, fique muito à vontade para poder, né? Porque a gente compreende tudo isso. Mas quando nós temos essa manhã tão especial, né? Tão bonita, né? Já está nos contaminando pelo bem, pelo amor, eu acho que é bacana a gente poder ir um pouquinho mais, tá bom? Então a gente combina assim, pode ser, Paulo? Até 11h15. Então, qual que é o nosso papel, gente? Qual que é o nosso papel, por exemplo, na nossa família, na sociedade, na nossa vida? E principalmente, né? Vamos perguntar aqui, vamos fazer uma pergunta. Olha só. Por que Deus nos criou? Por que será que Deus nos criou? Será que ele estava sem ter o que fazer? De repente ele estava entediado, né? Hoje a gente pega os jovens com pouca coisa se entediam, eles precisam ter, a mente deles é muito aguçada, né? Então eles, se ficam muito tempo numa mesma situação, eles se sentem entediados. Será que Deus estava entediado de estar sozinho? Criou o universo, aí disse assim, puxa vida, e agora eu não tenho com quem conversar? Com quem que eu vou conversar? Vamos criar o homem, e vamos fazer o homem aprender a falar a linguagem, né? A linguagem de Deus. Claro que a gente aqui não aprendeu ainda a falar a linguagem de Deus, mas estamos a caminho. Será que foi por isso que Deus nos criou? Porque ele estava entediado e não tinha com quem conversar? Vamos pensar nisso, gente. E qual que é o meu papel dentro da criação divina? Que bacana, vamos pensar. E como que Deus nos criou? Né? Isso aí a doutrina espírita nos fala. Deus criou todos iguais. Né? Isso a gente já sabe, já ouvimos falar. Todos iguais. Mas com um propósito também único de todos. Né? Que é o propósito de evoluir incessantemente até nos transformarmos em espíritos puros. Como Cristo como esse que a gente homenageou aqui durante a manhã espírito puro, espírito crístico, espírito que vibra no amor, vibra no bem, sempre. Será que não ficou muito?
Como é que está o som aí para vocês atrás? Tá bom. Tá bom? Estão ouvindo bem? Então, Paulo. Beleza, obrigado, Paulo. Né? Então, gente, né? Nós vamos ser Jesus, nós vamos ser Cristo. Olhem só que maravilha. Mas vamos adiante aqui, vamos pensar, né? Qual que é o nosso objetivo, o objetivo da encarnação. E aí a gente está trazendo aqui as reflexões do Livro dos Espíritos, né? Para a gente ir lá e depois procurar e dar uma estudadinha. Eles disseram que Deus nos impõe a encarnação. Então não há opção, a gente tem que encarnar. Não dá para escolher não encarnar, né? Porque a encarnação é a maneira de progredir. É o mecanismo, é a ferramenta que Deus se utiliza para fazer a gente progredir. Então é a imposição divina. E o grande objetivo da encarnação, como a gente já adiantou, é chegar à perfeição. Que lindo, né? Coisa mais linda. Mas, claro que numa única encarnação, também o Livro dos Espíritos vai dizer que não dá para chegar à perfeição, né? Não é possível. Nós sabemos muito bem disso, né? Então, eles vão dizer que a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, né, acabar de depurar-se, ela sofre as provas de uma nova existência, que é a reencarnação, uma lei divina. Que pena que essa lei divina ainda não é reconhecida por todos, mas vai ser também, tudo a seu tempo. Mas ela é uma lei divina, portanto, ela existe para os que acreditam e para os que não acreditam também, porque as leis divinas, elas valem para toda a humanidade. Que bacana, né? Lindo. E o fim objetivado para a reencarnação, aí é essa maravilha que diz a obra O Livro dos Espíritos. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Porque sem esse mecanismo, onde estaria a justiça de Deus? Não existiria justiça de Deus. E nós sabemos que Deus é justo, bom, misericordioso, né? Infinitamente sábio. Todas as qualidades Deus as tem no limite máximo, que nós não conseguimos nem medir ainda na nossa percepção, né? Então, se não tivesse reencarnação, como que a gente explicaria as crianças que desencarnam na tenra idade? É inexplicável perante ao raciocínio humano, né? Como a gente explicaria as dores, sofrimentos daqueles que nascem, às vezes, sem os sentidos da audição, da visão, né? Aqueles que nascem, às vezes, com problemas físicos, aqueles que, às vezes, durante a encarnação têm doenças, hoje muito comuns até, né? Que já existiam, mas que hoje aparecem muito, que são aquelas síndromes que a gente ouve falar e que vão fazendo, de repente, o corpo definhar, e às vezes colocar a pessoa numa situação que ela não consegue mais se movimentar. Então não há explicação para isso que não seja através da reencarnação, da justiça divina e das expiações, que nós precisamos verdadeiramente utilizarmos desse mecanismo para crescermos e evoluir. Como que a gente evolui e cresce espiritualmente sem reparar os erros do passado? Não dá, gente. A gente não pode evoluir tendo feito mal no passado e simplesmente tentando passar uma borracha, como a gente faria na escola, né? Quando a gente erra alguma coisa, errei, apaga e escrevo de novo. Deus é tão bom que Ele nos dá a reencarnação. Então, aqui a gente faz assim um panorâmico da nossa criação como espíritos, do porquê. O que já nos conduz aqui a pensar um pouquinho, né? Qual que é o nosso papel na família? E aí me ajude uma coisa, será que o nosso papel, né, o papel ou o porquê da nossa existência difere nos diversos institutos que nós somos convidados a interagir? O que vocês acham, Sueli? Será que muda o papel na família? Muda o papel na sociedade? A gente está falando de um papel muito amplo, gente. Não é apenas, não que não seja importante, não é apenas o papel de pai e o papel de mãe, mas é o papel de espírito aqui na Terra. Espírito.
será que muda esse papel? O que vocês acham? Vamos pensar, gente. Até o final a gente vai descobrir. Vamos tentar descobrir se muda esse papel. Mas vamos falar um pouquinho da família, então. Vamos falar um pouquinho da família, né? E aí a gente traz isso, né? O nosso objetivo é fazer nós pensarmos, tá? O objetivo é que todos nós saímos daqui pensando muito, tá? O lar, esse local onde Deus, na sua infinita bondade, resolveu nos colocar, né? É a escola que Deus escolheu para nós, para cada um de nós. Ele criou para que pudéssemos aprender. Olha só que escola que é o lar. E aí é tão bacana, gente, porque nós não temos a possibilidade, às vezes, de pensar nessa situação. Quando nós chegamos no lar, nós chegamos de que forma? Como filhos, né? Filhos, né? A primeira experiência. Eu chego como filho. Então eu tenho a oportunidade de amar como filho. Amar como filho. Então já é a primeira oportunidade que Deus dá para a gente praticar o amor. Amar como filho. E lógico, os pais já tiveram uma caminhada e eles vão aprender a amar como pais. E aí a gente começa a se desenvolver na nossa caminhada e vamos aprendendo a amar de outras maneiras. Olha que coisa bonita, né? Os filhos acabam crescendo, ficando adultos, namoram, casam ou se relacionam, seja como for, mas começam a chegar nesse seio familiar outros agregados, que também não caem de paraquedas pelo acaso, não, são agregados importantes dentro da constituição da família. Então chegam enteados, aí tem os primos às vezes, né? Aí tem os tios, olha que coisa linda, chega o sogro, a sogra, que coisa maravilhosa que está se tornando a família, gente. Olha que bênção de Deus, quanta oportunidade que Deus está dando para a gente aprender a amar todos dentro da família, né? Genro, nora, madrasta, olha, tem cada madrasta que é uma mãe que, meu Senhor, tem sogra que é uma mãe maravilhosa para o genro e para a nora, porque elas sabem amar verdadeiramente. Embora haja, né, tem uns que estão assim, aquele preconceito tão ridículo nosso, de que a sogra, né, é só uma pedra. Ah, meu Deus do céu. São preconceitos ainda nossos, gente, são preconceitos. E o ruim na nossa existência na Terra é que a gente transforma os preconceitos como verdade absoluta e fazemos piadas, brincamos, quando na verdade nós deveríamos aproveitar essas oportunidades para aprender a amar todos eles que Deus pôs no nosso caminho, né? E aí a gente passa a ser avô, né, Sueli? Olha só que bênção que é ser avô, amar como avô. Eu só tenho neto cachorro, por enquanto. Só tenho neto cachorro. Meus filhos até agora, não sei se vão me dar neto, gente humana. Mas eu tenho neto cachorro, amo meu neto cachorro. Né? Temos 2 netos cachorros em casa. Mas aí também Deus dá essa grande oportunidade. Você não vai de repente ter neto nessa encarnação, mas você vai aprender a amar os animais, talvez. Então, de repente você vai ter um neto cachorro, um neto gato, um neto peixe, um neto ave, um passarinho. Olha lá, gente, um neto tartaruga! Ai, que coisa boa, neto tartaruga! E a gente começa a tratar com tanto carinho o neto tartaruga, ou então, né, diz uma flor linda aí, quem adora flor. Violeta, orquídea, girassol, a natureza. Deus nos dá a oportunidade de começar a amar a natureza também. Então, Deus nos dando a oportunidade a amar de todas as formas possíveis. E aí só não ama aquele ainda que não está preparado para amar. Mas ele vai também ficar preparado no momento. Tá certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre a família. Ó. Se a família fracassar, nos fala a doutrina espírita, na tarefa de reeducar esse espírito que chega, aquele que chegou lá, que está nascendo agora, que está vindo agora, né?
a sociedade sofrerá as consequências trágicas deste fracasso. Abalada na sua estrutura, mergulhará no caos. Então, gente, os reflexos de uma família que não sabe amar são apresentados na sociedade, aparecem na sociedade, porque nós não aprendemos a amar ainda. Né? E aí a sociedade sofre com isso. E nós temos uma missão importantíssima diante da chegada do mundo de regeneração. Transformar os nossos institutos sociais. Transformar os institutos sociais. Isso é missão nossa, aqui, de todos que estão aqui e todos que estão aí fora também. Né? Porque os institutos sociais que nós temos ainda, eles ainda foram constituídos muitos, fundados no egoísmo, na ambição, no orgulho, na vaidade, no desejo de poder. E esses institutos, eles não são suficientes para incorporar o mundo de regeneração. Então eles vão precisar se transformar. E a quem cabe? A nós. E onde vai começar? Na família. Na família vai começar isso. Porque a família não vai fracassar. Por que ela não vai fracassar? Porque ela é instituto divino. É criação de Deus, é projeto de Deus. É projeto de Deus. E aqui a gente traz, né, um texto, um pedacinho de um texto maravilhoso desse livro aqui, né? Todos aqui conhecem, Jesus no Lar, né, do Neio Lúcio. E esse aqui é o primeiro item abordado por Jesus, onde é instituído o culto no lar. Ali, está escrito ali, culto cristão no lar. Jesus se reunia com seus apóstolos na casa de Simão Pedro, e eles começavam daqueles... Sabe aquele bate-papo que às vezes a gente começa assim, no grupo familiar, e que não tem nenhum sentido de ser, porque vai gerar uma discussão, uma briga, ou vai criar um ambiente ruim à volta. Sabe isso? Acontecia também com o grupo do Cristo. Claro, eles eram como nós, espíritos imperfeitos. E aí começa aquele zum, 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 e Jesus assim, peraí. Aí Jesus chama Simão Pedro e começa a fazer algumas perguntas para Simão Pedro. E Simão vai respondendo, ele pergunta como que age o pescador quando leva o peixe lá para o local lá de venda. Aí Simão diz, ele escolhe os melhores peixes, né, para pôr à venda. Tem que ser assim, afinal ele quer comercializar o fruto do trabalho dele. Aí Jesus pergunta, Simão, e o oleiro, aquele que faz uma escultura linda, como que ele faz? Aí ele pega o barro, aí ele pega, né, na época eu não sei qual é o instrumento, mas ele vai lá e vai trabalhando o barro, e eis que surge, né, um Davi, né? Leonardo, Davi, aquela escultura linda lá de... Miguel Ângelo. Davi de Miguel Ângelo. Como que surgiu? Surgiu de uma pedra bruta. E Jesus continua indagando Simão. Aí depois de tudo que Simão diz, Jesus mostrando a importância de você trabalhar as situações, Jesus convida eles a fazer o evangelho no lar. Para quê? Com o objetivo do quê? De mostrar que a família precisa também lapidar essas questões no seio dela. Ali. Então Jesus diz assim, o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Essa é a família. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. É ali que começa. Né? Então, em guerra, lá estão, mas aonde que iniciou a guerra? Na família. Né? Foi lá que começou. E nós, às vezes, estamos contribuindo. Então, Jesus diz, a paz também começa ali, né? Debaixo dessas telhas. Se não aprendermos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Olhem só, gente. Como que nós vamos cobrar dos outros aquilo que não fazemos na nossa casa? Os entes que nós mais amamos. Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Que coisa mais linda, né?
Ensinamentos do Cristo, gente, ensinamentos do Cristo. Continuamos a refletir sobre a família, que ela é a estrutura da sociedade, é a exportadora de homens e mulheres que formam a nossa sociedade. É instituição divina e irá sobreviver heroicamente aos golpes que lhe têm sido desferidos, porque é instituição divina. Jamais desaparecerá a família, se transformará como se transforma em todos os tempos. Nós saímos de uma família patriarcal lá da época de Jesus, e que se estendeu por longo tempo, para termos hoje uma estrutura familiar totalmente diferente, onde deve imperar no seio familiar o diálogo, a conversa amorosa, harmoniosa, né? o compreender as diferenças de cada um, sem buscar mudar cada um, mas compreender e aceitar as diferenças e ir lapidando essas diferenças como a um diamante que a gente tenha, né? Extraído lá do carvão, no meio do carvão, daquela rocha, e vai lá, busca e sai aquele diamante. Riquíssimo, maravilhoso. Eduque-se o homem renovado pela força poderosa do amor, que construirá a nova era, o mundo de regeneração. Isso está previsto, programado, determinado. Quem lembra disso? Quem lembra? Gente, nós estivemos todos lá no mundo espiritual, nós sabemos disso, que o mundo está em transformação, só esquecemos. Mas sabemos, e a cada noite Deus, na sua infinita bondade, nos dá a oportunidade de voltar a relembrar de tudo isso. Né? Que lindo, né? Que lindo que é o Espiritismo que nos oferece essas ferramentas, né, de compreensão. E qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Os Espíritos respondem que é o aumento do egoísmo. E a gente não busca aumentar o egoísmo, a gente busca extirpar o egoísmo da nossa sociedade. Esse é o nosso objetivo diuturno, né? Extirpar o egoísmo. E ainda Joana de Ângeles, lá no Constelação Familiar, ela diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Muita sabedoria, né? Muita verdade na fala de Joana de Ângeles. E sabemos lá da questão 913 que o egoísmo deriva todo o mal, ele é a origem de todo o mal. Né? Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade, no egoísmo, a chaga. E o egoísmo, ele é incompatível com justiça, com amor e com caridade. Justiça, amor e caridade. É incompatível. E Jesus dizia tudo sobre justiça, amor e caridade. Nas bem-aventuranças nos ensinou tanto, né? Mais um pouquinho de reflexão. Deus, na sua infinita bondade, conhecendo profundamente a nossa fragilidade de espíritos imperfeitos, né? O que Ele fez, né? Sabendo do nosso egoísmo, dessa chaga da sociedade, Deus criou a família. E por quê? Porque vamos analisar, gente, por mais egoísta que nós sejamos, e somos todos ainda, dentro do seio familiar, nós conseguimos, aqueles muito próximos, não sermos tão egoístas. Às vezes somos fora, mas dentro da família, a gente procura se ajudar, mesmo diante das provas enormes que existem no seio familiar, mas a gente busca isso. Então veja o pensamento divino. Eu vou criar uma forma que eles fiquem muito próximos e possam se amar melhor, e aí, pouco a pouco, passo a passo, degrau a degrau, vão extirpando o egoísmo de si. Então esse é o grande objetivo da família, na visão de Deus, né? Extirpar o egoísmo. Esses vínculos de afetividade, né, entre os espíritos afins, geralmente dentro da família nós nos unimos por afetividade, por afinidade. Né? A maioria das famílias é dessa forma constituída. Claro que dentro da família é o momento da gente resgatar os débitos. Então entram alguns
irmãos que às vezes a gente precisa reparar o erro. Mas, naturalmente, o que nos une é o afeto, é a afinidade. Tá? Por isso que é mais fácil a gente se despir do egoísmo. Para que um dia, aí sim, a gente se torne a família universal. A família universal que seremos. Onde aí o egoísmo não vai mais ter lugar, né? Ele já vai estar afastado, e nós vamos nos amar verdadeiramente sem qualquer interesse. Sem qualquer interesse. O amor incondicional, o amor pelo simples motivo de amar e de saber que é a coisa certa a ser feita. Né? Um só rebanho, um só pastor. Quem que falou isso, hein? Quem que falou que nós seremos um só rebanho? Quem? Jesus. Um só rebanho, um só pastor. E ele será o nosso pastor. É o nosso pastor. É o nosso pastor. Diante dos desafios que vivenciamos em nosso convívio familiar, é imprescindível buscarmos apoio na verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. E amparo no Evangelho de Jesus para que possamos perseverar e vencer os compromissos luminosos que elaboramos no mundo espiritual. Nós já planejamos esses compromissos da Terra, né? E vamos conseguir passo a passo superá-los. Mas é importante lembrar que não importa qual seja a nossa atual estrutura familiar. A solução é e sempre será amar dentro do nosso lar. Amar. Esse é o nosso propósito dentro da família. Descobriram qual é o nosso papel na família? Qual que é mesmo? Amar. E é o papel de todos, gente. Não tem outro papel a não ser amar na família. É urgente levarmos Jesus para dentro de nosso lar. É urgente, gente. É urgente. Façamos esse trabalho. Pois somente o amor em suas infinitas expressões, ensinadas e vividas por Ele, é capaz de nos auxiliar nesta missão sagrada. Coisa mais linda. Concluindo, a primeira parte apenas, que a gente só aprendeu a amar na família. Concluindo, a gente diz que a família é um conjunto de indivíduos que reagem uns sobre os outros. A gente reage de acordo com a ação do outro dentro do núcleo familiar. Isso faz parte. Com uma dinâmica muito particular, pois cada indivíduo tem suas particularidades, suas inclinações. Aquele bebezinho que está chegando na minha família, que eu olho e digo assim, nossa, é um anjinho, que coisa linda, um bebê, né, nascendo. Gente, é um espírito milenar, às vezes muito mais antigo do que eu na Terra, ou muito mais evoluído do que eu, ou muito menos evoluído do que eu, com muitas virtudes já conquistadas e com muitos vícios a serem conquistados. É um espírito que vai crescer, né, à medida que o tempo passe, e essas virtudes e vícios vão começar a despertar. E aí, lógico, aqueles responsáveis precisam estar atentos sobre isso para agir também e auxiliar na educação desses espíritos. E às vezes esses espíritos também nos auxiliam na nossa, às vezes não sempre, né, nos auxiliam na nossa, nos ajudam. Mas tem particularidades, tem inclinações, tem qualidades, tem defeitos próprios, né, fruto das existências anteriores. E uma coisa muito importante está ali, ó, que a gente não deve esquecer. Ao nos melhorarmos, o indivíduo estará melhorando a sua família. Então a gente jamais, grande Paulo, obrigado Paulo, a gente jamais consegue melhorar os outros dando conselho. É bom conselho? É ótimo, né? Para quem dá. Mas conselho não faz com que ninguém se melhore. O que faz é perceber que o outro está melhor. Então é o exemplo. Isso aí não é o Edson que fala, são os grandes educadores. Que a única maneira de educar é o exemplo, um bom exemplo. Né? A gente pode falar milhares de palavras. E às vezes ajuda também, mas é o exemplo.
Tá bom? Então eu preciso me transformar, me modificar, me melhorar. E a família vai junto. Vai junto. Que bom. Então temos uns apoiando aos outros. É assim o mecanismo de Deus. Aqueles mais adiantados ajudam os mais atrasados. Não se acham melhor. Não, eles simplesmente ajudam. Esse é o objetivo. Por isso que eles estão mais adiantados. E na verdade os mais adiantados não se acham, né? Os que se acham são os que ainda acham que são mais adiantados e ainda não são. Mas, né, convenhamos. Ao melhorarmos a família, estaremos melhorando as coletividades e depois o nosso planeta, que é o grande objetivo nosso. E depois a Via Láctea. E depois o universo. E depois os multiversos. Porque todos os mundos são solidários, segundo fala o Espiritismo. Né? E há vida em todos os mundos. E quando a gente melhora um pequeno espacinho lá do universo, a gente melhora o todo. Né? Melhorando as coletividades, depois o nosso planeta, e tudo começa no indivíduo. E na sociedade? Qual que é o papel na sociedade, gente? Quem que vai me responder agora? Na família é amar, e na sociedade? Hã? Tolerar. Ótimo. Gostei. Muito bom. 766. Tolerar, sem nenhuma dúvida, ter paciência. Um monte de virtude. Um monte de virtude. Ter paciência, tolerância, aceitação também. Compreensão também. Indulgência também. Com as imperfeições alheias. Indulgência com as imperfeições. Esse é ensinamento do Cristo. Ser indulgente, a verdadeira caridade segundo Jesus. Qual que é mesmo? 886. 886. 886? Ó, tá aí a questão do Livro dos Espíritos, a verdadeira caridade, questão 886. BIP, benevolência, indulgência com as imperfeições alheias e perdão para todas as ofensas. É o BIP. Que lindo, BIP. BIP. Quem tem BIP aí não vai esquecer mais. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam para lhes assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade. Perfeito isso. E eu não falei da questão 766, né? Deus nos deu a palavra, né? O ouvido para escutar, os olhos para enxergar, justamente para que a gente se relacione com os outros. Né? As faculdades que Deus nos deu são com o objetivo da gente se relacionar com todos, em sociedade. Opa, vamos lá, continuando aqui. Né? Qual o meu papel na vida? Opa, foi rapidinho o papel na sociedade. Alguém pegou aí qual é o papel na sociedade? É diferente do papel na família? É o mesmo, pessoal. O papel é um só, um só. Né? O papel é um só e é ensinado pelo Cristo, foi ensinado pelo Cristo. Mas aí, e na vida? Qual é o nosso papel na vida? Na nossa existência? Né? E aí eu vou trazer aqui uma frase de Jesus, que está lá em João 10. João 10. João 10, não esqueça. João 10. Esses dias eu acho que eu tive aqui, eu falava do João 11. Quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora no João 10 ele falou o quê? Que ele é o bom pastor. Mas ele diz assim, ó, uma frase maravilhosa, João 10, 10. Mais fácil de guardar, ó, 10, 10. Quem que tirava 10 na escola? Eu nunca tirei. Só a educação física, olhe lá ainda. Né? De vez em quando o professor não dava prova. A educação física não dava prova. Aí eu tirava 10. Eu não tirava 10. Mas aqui é o João 10, 10. Para aqueles que tiram 10 e os que não tiraram. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, falou Jesus. O que é ter vida, gente? Vamos pensar o que é ter vida em abundância. Abundância. E aí nós vamos, antes, depois nós vamos pedir a ajuda de Emmanuel, para nos ajudar a entender o que é ter vida em abundância. Mas o que Jesus está convidando aqui? Ter vida em abundância. Qual é o convite que Jesus nos faz para termos vida em abundância?
Tem lá em João 10:10 também, ou 10:11, 10:12, né? Jesus fala a respeito de viver. O que é viver? E a gente traz uma pergunta para nós refletirmos. Será que viver é o mesmo que existir? Será que são sinônimos? Será que são sinônimos, viver e existir? Lá no Bom Pastor, Jesus falou assim, ó, em João 10:8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Isso aqui é uma parábola, tá, gente? É um ensinamento que Jesus faz através das alegorias que ele usava, né? Mas as ovelhas não os ouviram. Ele vai dizer que as ovelhas identificavam o pastor pela audição. Elas conheciam. A gente lembra que na época de Jesus, né, a agricultura, o pastoreio, era uma atividade muito, muito natural e comum, principalmente na Galileia, onde Jesus ficou a maior parte do tempo. Então ele usava muito a questão do pastoreio das ovelhas. E como que funcionava assim o pastoreio? Eles pegavam as ovelhas, saíam durante o dia para buscar alimento para elas, né? E aí existiam locais onde eles levavam e deixavam as ovelhas lá durante a noite, para que o ladrão, conte para nós, tinha lá um murinho, uma cerca, né? Redil das ovelhas, redil. E as ovelhinhas ficavam lá dentro. E como que elas identificavam o pastor dela depois? Pela fala. E é isso que Jesus está dizendo, ó. Ele está dizendo isso, ó. Os salteadores vão lá, mas eles falam com as ovelhas não vou escutar. Por isso que Jesus falou assim, ó, para me conhecer é preciso ter o quê? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então nós precisamos ouvir e enxergar Jesus. Né? Então, continuando aqui, eu sou a porta, disse Cristo. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e encontrará a pastagem, o alimento das ovelhas. O ladrão não vem senão a fim de roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Gente, olha que coisa mais linda que é João 10:8, 10:10, 10:11, né? Que coisa linda. Leiam o Evangelho de João, leiam, gente, é maravilhoso. E vamos pedir agora para o nosso querido Emmanuel nos ajudar a entender ou diferenciar o existir do viver. Jesus convidou a gente à vida em abundância, não a existir em abundância. Então Emmanuel, na sua sabedoria infinita, ele vai nos dizer qual que é a diferença. E olha o que ele fala. Existimos, existem todas as criaturas, saídas do hálito do Criador. Tudo existe. Tudo que Deus cria. A pedra existe, a planta existe, o animal existe, tudo existe. O que mais que Emmanuel diz? Existem almas nos passos diversos da evolução. As almas também existem, foram criadas por Deus. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir em sentido espiritual. A vida é a experiência digna do ser imortal. O que mais, Emmanuel? Há muita gente que se afadiga, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal. Olha quanta alerta que Emmanuel faz para nós, né? Entretecendo reencarnações dolorosas. Quantas coisas que às vezes nós estamos construindo agora na nossa existência e por força de uma necessidade imediata, às vezes, de um prazer imediato, e que vai gerar, isso que ele está dizendo assim, ó, reencarnações dolorosas. A nossa visão é muito imediatista, muito do presente, né? Então nós não vemos as encarnações futuras, mas Deus sabe tudo. Né? Então o que nós estamos construindo hoje é para amanhã, não é para agora. E ele diz isso, né? Tramas do mal, que às vezes comprometem inúmeras reencarnações. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, olhem só, o próprio cérebro,
escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade. Usar da escrita, do próprio pensamento, da intelectualidade que Deus concedeu para usar para o bem na encarnação, para fazer o mal, né? Para fazer o mal, para inspirar nos outros crueldade, negação, entrando em sofrimentos reparadores, porque a lei ela vai cobrar, né? Então vai ter que reparar. Há muita gente que aniquila horas falando a esmo. Aqui é bacana, ele está falando daquele nosso ainda hábito, né? Às vezes hábito, isso, que é de falar muito, né? Falar a esmo. Principalmente quando se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Adquirindo débitos. Então é a gente usar da fala de forma errada, né, para pregar o mal, para divulgar coisas ruins, para propagar o pessimismo exagerado, né, a desgraça, que não sei por que a gente ainda tem tanto, se sente tão bem em propagar isso. Né? Vejam só. E principalmente às vezes quando é mentira, às vezes. Né? Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido. Então pedimos a Deus que nos dê alguma condição positiva na nossa encarnação e usamos tudo errado. Quando não amaneza em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Então a gente perceba, pessoal, que até agora Emmanuel está falando de ações nossas e de consequências lá na frente dessas ações, né? E ele vai dizer que todos nós que agimos dessa forma, ou esses agentes da inutilidade, ele classifica como agentes da inutilidade e da delinquência, existem como todos nós existimos. São criações de Deus, portanto existem. Né? Opa, não é aqui, é aqui. Observa-se assim que fazes, né? Observa assim o que fazes. O berço, o nascimento, confere a existência. Mas só a vida é nossa obra. Olha essa frase de Emmanuel, última. O berço confere a existência. Mas só a vida, ou mas a vida, é nossa obra. É nós que fazemos dela o que achamos melhor. 2 minutos. Reflexão final. Qual é o meu papel na família, na sociedade e na vida? Eu vivo ou existo? Aí é uma pergunta para cada um de nós, levar para casa e perguntar se a gente vive ou existe. E para mim, a mensagem é que o nosso papel em tudo é apenas amar. Apenas, gente, apenas, porque amar é muito fácil. É muito fácil, tá certo? Olha que coisa linda aqui para a gente finalizar, né? Essa colocação que está lá na questão 1019 de São Luís, ele traz a Kardec, questão 1019, onde São Luís diz assim ao codificador da doutrina espírita: predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Gente, nós podemos estar ajudando nisso, olha que maravilha, ao sair daqui agora, se a gente auxiliar o progresso da humanidade. E basta que a gente decida isso. Que coisa linda, né? Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma nova geração. Esses espíritos, segundo toda a questão responde, eles são atraídos por uma lei universal, que é a lei de sintonia, atração. Esses espíritos vão começar a encarnar na Terra, já estão encarnando na Terra. O querido Edivaldo o Edivaldo é tão querido e o Edivaldo também que a gente confunde os dois. O Edivaldo fez agora na quinta-feira passada o nosso estudo que nós temos, o Visão Espírita, na União Espíritos Caminheiros do Bem, onde ele falou das novas gerações. Crianças índigo e crianças cristais, as novas gerações que estão chegando. Para quem quiser assistir, está lá no canal da União Espíritos Caminheiros do Bem e no canal do Edivaldo também, né? No canal dele, que ele tem, vai
maioria que conhece o Edivaldo, afinal ele é trabalhador dessa casa, né? Mas faz trabalho em todas as casas, porque ele tem um coração maravilhoso, então ele doa sempre. Gente, olha aí, as novas gerações estão chegando e nós precisamos ajudar as novas gerações. E aí, só a última pergunta. Eu acho que eu já fiz aqui outra vez, eu quero ver se aumentou o número de pessoas que vão levantar a mão. Sem preguiça de levantar a mão, por favor. Uma pergunta muito importante para a gente. Nós falamos ali, né, no início, na música que o Roupa Nova fez versão para nós, né, a paz. Ele falou que já é hora, como é que ele falou lá? Quem que lembra? Já é hora de fazer a terra um mundo feliz, alguma coisa assim, né? Quem que acredita que o século XXI é verdadeiramente o século do amor? Quem que acredita? Gente, eu falei sem preguiça para levantar a mão, por favor. Eu vou fazer o contrário. Quem não acredita? Quem não acredita? Tem bastante, que bom, gente. Mas eu espero que hoje, a palestra de hoje, tenha ajudado vocês a mudar. E daí na próxima, vocês já vão acreditar que é o século do amor. Porque se a gente acredita, a gente passa a ser instrumento de transformação. Quando a gente não acredita, porque as coisas nascem aqui, é no eu ter certeza, querer e fazer. Se eu acredito, se transforma e começa. E eu vou trazer uma frase, que daí não é minha, é do querido Miramês, Espírito Miramês, que está lá no livro Filosofia Espírita, onde ele diz assim, ó, o século em que vamos todos entrar, que é esse hoje, porque essa obra é de 1970, é o século do amor. Então, o Espírito Miramês, que é um espírito evoluído, ele disse que é o século do amor. E eu acredito no Miramês. Onde todos irão se interessar pela educação dos sentimentos. Gente, já está sendo dito que a profissão de mais promissora para o século XXI é qual? Qual? Psicologia e todas as áreas humanas. As áreas humanas. Nós estamos buscando, demandando as áreas humanas. Porque nós queremos isso. Nós estamos buscando, nós somos espíritos. Então, é o futuro se apresentando. Né? E ele dizia isso, ó, nós estamos buscando isso. Claro que nós estamos com dificuldade ainda, né? Porque são milênios de encarnações. Somente o amor sabe dirigir a ciência, diz Miramês, para que unidos rasguem o véu. Aí poderemos compreender, conquistar e viver a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é conquistada através do amor. Então, assim, o primeiro passo, se eu puder recomendar para alguém, saiam daqui hoje dizendo assim, ó, o século XXI é o século do amor. Escreve lá no bilhetinho, põe na geladeira, lá, todo dia quando acordar, abre a geladeira. É o século do amor. Mesmo que eu não consiga ainda me expressar totalmente pelo amor. Mas quando eu compreendo, entendo, assimilo, ponho na minha cabeça, o segundo passo é eu começar a fazer. Não é o passo inverso, eu não posso querer que os outros lá fora se transformem. Eu me transformo antes. Tá bom? Feliz Natal para vocês, feliz Ano Novo. Obrigado por essas carinhas lindas, sorrindo o tempo inteiro aqui. Né? Obrigado, até o ano que vem. Obrigado ao mensageiro sempre, Paulo, por esse carinho todo que nos dedica. Aquele grupo maravilhoso que estava aqui, né? Tocando para nós. E vamos lá, porque 2024 promete, vai ser muito melhor que 2023, mas muito, tá bom? Obrigado, tchau, gente.